Abra as vossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhes necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e sucedeu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele receberia água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água? Caso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Somente até aqui para a nossa meditação. Meus irmãos, nesta tarde estava lendo a palavra do Senhor e me deparei com este texto, este capítulo de número 4. Eu já falei algumas vezes neste capítulo, mas voltado mais para o verso de número 23. Mas hoje, quando eu estava lendo este texto, o Senhor falou algo ao meu coração, tocou profundamente ao meu coração de uma forma diferente. E quando passamos a meditar nesta passagem, nós vamos então entender a missão do Senhor Jesus. Qual foi o chamado, qual foi o propósito que ele veio a esta terra? Quando nós olhando para este texto, nós vamos deparar aqui com duas situações. Uma situação era a situação do homem, a situação da mulher. E a outra situação era o propósito de Jesus sobre a vida dele a esta terra. Quando Jesus, a Bíblia fala que ele estava ali na cidade, e então os discípulos, os fariseus, começam a questionar sobre o que Jesus estava fazendo. E o texto vai dizer que Jesus então ele decide, ele toma essa decisão e vai para a Galiléia. Ele sai da Judéia com destino à Galiléia. E há uma briga entre judeus e samaritanos. Devido a isso, é uma briga antiga que tinha entre eles, desde quando, após a morte de Davi, onde foi dividido ali em 12 tribos, então passou a ter aquela divisão, aquela tribos, e os judeus não consideravam os samaritanos. Os judeus olhavam para os samaritanos e viam nele como sendo um povo misto. Os judeus olhavam para os samaritanos e viam neles como sendo um povo pecador. Os judeus não falavam com os samaritanos. Tanto é que quando eles saíam da Judéia para ir em direção à Galiléia, eles cortavam por fora, mas não passavam por Samaria.
Mas Jesus agora ele veio com um propósito diferente. Se o homem ele estava ali para construir barreiras, Jesus ele veio para unir ao povo. E então Jesus ele diz: olha, preciso ir para subir e vamos ter que passar por Samaria. Eu começo a imaginar agora os discípulos olhando para Jesus e dizendo: mas como pode? Nós somos judeus, nós não podemos passar por Samaria. Para os irmãos terem uma ideia, quando era feito o censo entre os judeus, os samaritanos não entravam nessa contagem. Tanto era o desprezo que eles tinham pelos samaritanos. Mas Jesus ele diz: olha, era necessário. Por que era necessário? Porque Jesus ele tinha um encontro marcado à beira do poço com aquela mulher. Chegou o dia em que Jesus ia colocar um ponto final naquela história. E Jesus então ele sobe e ele passa por Samaria. E a Bíblia vai dizer que isto era por volta do meio-dia. E Jesus agora ele senta ali próximo ao poço. E os seus discípulos vão até a cidade para comprar alimentos. E Jesus fica ali. E de repente vem uma mulher para tirar água. Notem que não era o horário habitual das pessoas irem ao poço para tirar água. Mas essa mulher, ela já sofria por uma rejeição devido à sua vida. É por essa razão que ela vai nesse horário mais quente do dia, porque ela sabia que nesse horário não tinha ninguém lá. Mas ela estava enganada, porque Jesus estava esperando por ela. Nada acontece por acaso. Em tudo há um propósito de Deus. Talvez nessa noite você está pensando que veio aqui somente por vir, mas não. Deus ele tem um propósito na sua vida, esta casa, nesta noite. Deus ele tem um tratado comigo e com você nesta noite. Ele marcou um encontro comigo e com você, e faz necessário que nós estejamos aqui. E então Jesus ele chega ali, aquela mulher vai se aproximando. E então a Bíblia vai dizer que Jesus agora faz ali uma pergunta, faz um pedido, melhor dizendo, para aquela mulher. E o pedido de Jesus para aquela mulher é: dai-me um pouco de água para beber. Eu fiquei imaginando a reação daquela mulher. Quando Jesus agora pede água para ela, por certo ela estranhou, Marcos. Ela diz: mas como pode? Talvez ela ficou meio desconfiada e diz: olha, você é judeu. E os judeus não se comunicam, não falam com os samaritanos, agora vai me pedir água. E aí Jesus então responde para aquela mulher: olha, se você soubesse quem está pedindo água, você lhe pediria água. Aquela mulher até então ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo, porque os samaritanos ainda estavam aguardando a vinda do Messias. E então ela diz: olha, mas és tu maior do que o nosso pai, que cavou esse poço, que dele tomou água e deu água para o seu rebanho, para os seus gados? E Jesus diz: olha, se você pedisse água, eu lhe daria água, e assim você nunca mais teria sede. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus ele tinha um tratar para com esta mulher. Mas para a mudança de vida desta mulher, Jesus primeiramente vai tratar no lado espiritual dela. Depois Jesus vai tratar também no lado conjugal desta mulher. E também no lado social daquela cidade. E então Jesus começa conversando e ela então diz: olha, se é assim, me dá desta água, porque daí não precisa mais eu vir buscar água neste poço, porque ela estava cansada de ir horário impróprio, horário do sol mais quente para tirar água. Então ela queria se ver livre daquela situação. Mas Jesus diz: olha, a água que eu tenho não é esta água.
É uma água que vai lhe jorrar para a vida eterna. Quando esta mulher ela se demonstra, então, aleluia, demonstra sua atenção em querer saber mais. Jesus agora toca num assunto delicado daquela mulher, num assunto em que fazia com que ela fosse somente no horário em que não tinha ninguém para buscar água. Jesus vira para aquela mulher e diz: vai chamar o teu marido. Aquela mulher, talvez espantada, ela olha e diz: olha, eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, tiveste 5, mas este agora que está com você também não é teu. Aquela mulher se assusta, Henrique. Ela não sabe o que está acontecendo. Eu fico imaginando agora aquela mulher diante daquela situação. Talvez ela vai falar: mas como ele sabe? Eu sou samaritana, eles não se comunicam, então por certo nenhum samaritano contou para ele. Como isso é possível agora? E Jesus começa a tratar com aquela mulher para mudar a história dela. Quando Jesus ele sai da Galileia, quando Jesus ele sai para ir passa por Samaria, ele sabia qual era o propósito, ele sabia qual era o motivo que ele tinha que estar lá. E a Bíblia diz que então Jesus ele começa a tratar com aquela mulher, começa então agora a falar com aquela mulher. E aquela mulher agora ela vai demonstrar uma preocupação. E ela vai perguntar para Jesus, quando ela reconhece que Ele é o Senhor. Ela faz uma pergunta que todo samaritano queria fazer: qual é o lugar em que nós devemos adorar? Este era mais um dos motivos pela qual eles viviam brigados. Pois os judeus diziam que tinham que adorar Jesus lá na Judéia. E os samaritanos não, nós temos que adorar a Jesus lá no Monte Gerizim, onde ele ordenou as bênçãos. Sabe o que eu entendo com esta situação? Enquanto o homem está preocupado com o lugar, Deus está preocupado em quem vai adorar a Ele. O homem se preocupa qual é o lugar onde vai ser oferecida adoração, mas Jesus ele está querendo adorador. Enquanto o homem está preocupado, muitas vezes com a forma que vai se apresentar, olha, eu não posso agir desta maneira, eu tenho que agir desta. Jesus ele está querendo um coração quebrantado para ele então trabalhar na minha, na tua vida. Aleluia. E esta mulher ela faz a pergunta: mas aonde nós devemos adorar? E a resposta de Jesus é: a hora vem e o momento é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Talvez no coração daquela mulher ela estava pensando: olha, agora ele vai falar que é em Gerizim. Os judeus diziam: não, agora ele vai falar que é na Judéia. Mas Jesus ele vai dizer: olha, o momento é este, a hora é agora, é tempo de adorar a Ele. Tem muitas pessoas preocupadas com o lugar, com a forma de adoração, como vai fazer. Mas Jesus nesta noite ele te trouxe aqui para dizer: não olhe para o momento, não olhe para a situação, mas somente adore, porque esta é a hora de adorar a Deus. Este é o momento de adorar a Deus. Jesus ele não veio enquanto os judeus estavam ali criando barreiras. Jesus ele veio para desfazer as barreiras. O homem ele tem toda essa preocupação: eu não posso falar com fulano, eu não posso olhar para ciclano, eu não posso me comunicar com Beltrano,
por causa disso, por esse ou por aquele motivo. Mas então os judeus estavam nessa mesma situação. Nós não podemos falar como os samaritanos, porque ele é pecadores. Então eu me recordo do texto que Jesus ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Quando eu olho para esta história, eu vejo ali essa passagem, Mateus capítulo de número 15, no verso de número 24, quando agora Jesus ele é questionado, então ele vai dizer: eu não vim senão para as ovelhas perdidas de meu Pai. Jesus ele veio para mim e para você, enquanto muitos estavam olhando para nós e nos julgando pelo nosso passado, nos julgando pelas nossas atitudes, nos julgando pelos nossos feitos. Jesus ele veio por mim e por você. Jesus ele veio para nos dar a vida e vida com abundância. Ele veio para nos dar essa água, a água que jorra no nosso interior e leva para a vida eterna. Aleluia! Enquanto muitos estavam preocupados com o lugar, era necessário Jesus passar por Samaria, pois ele precisava de um adorador. Estamos vivendo dias em que o homem está gastando o seu tempo se preocupando com tantas coisas, mas não tem voltado para a adoração a Deus. É preciso voltarmos para adorar a Deus. É preciso voltarmos para buscar a presença do Senhor. Pois quando nós voltarmos para a adoração, então nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo. Quando nós voltarmos para a adoração, nós então vamos ver o Senhor operando maravilhas. E o interessante é que eu olho para esta história, depois desta conversa toda, a Bíblia vai dizer que os discípulos agora retornam e vê Jesus conversando com aquela samaritana. Mas os discípulos não perguntaram para Jesus o porquê que ele estava conversando com aquela mulher. Mas aquela mulher, quando ela sai, ela faz algo que chama atenção, que só faz quem reconhece Ele como Salvador. Aleluia. Reconhece Ele como Senhor, como forma de gratidão. A mulher, ela entra agora na cidade e vai chamando um e vai chamando o outro, Marcos, e vai dizendo: olha, vem ver, eu encontrei o Messias, eu encontrei o profeta, olha, venham ver, pois eu encontrei aquele que a Bíblia diz que havia de vir, eu encontrei o iniciado, eu encontrei aquele que diz que viria. Ele falou tudo sobre a minha vida, ele falou como que eu era, ele falou quantos maridos eu já tinha, e também falou que este agora não era meu, mas ele me falou algo que me chamou a atenção. Ele me disse que tem água para a minha vida, ele me disse que tem vida nova para mim. Então a Bíblia vai dizer que agora aquela mulher começa a arrebanhar o povo, e esses então vão até onde Jesus estava. Aleluia! E o texto vai dizer que então eles dizem para Jesus: olha, fique aqui, fique conosco. E a Bíblia fala que Jesus ficou em Samaria 2 dias, para depois seguir viagem. O que a Bíblia nos traz com esta história? O que a Bíblia nos traz com este relato? Primeiro, os judeus e samaritanos eram irmãos, mas viviam brigados. Os judeus e samaritanos eram da mesma descendência, mas não se comunicavam. Criaram barreira entre eles. Mas os judeus estavam seguindo a Jesus. Diziam ser mais crente, mais santo, mais limpo, mais puro, o escolhido. Por esta razão, achavam-se no direito de olhar para os samaritanos e apontar o dedo e dizer: você não é igual a mim.
Eu sou melhor do que você. Parece que estamos vivendo os mesmos dias, onde muitos de nós, muitas vezes quando olhamos para alguém, logo se percebe o ar de soberano, dizendo: não, eu sou melhor. Logo se percebe aquele olhar de grandeza, dizendo: eu sou maior, eu sou melhor do que fulano. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, ele não veio para os melhores. Aleluia. Porque se isso acontecesse, com certeza eu não estaria aqui. Mas ele veio para os perdidos, e nesses perdidos eu estava no meio, e ele me encontrou, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Foi por isso que ele veio, para nos dar vida. Não há tempo de nós ficarmos olhando para um ou para o outro e achar melhor do que este ou melhor do que aquele. Mas é momento de nós falar: Senhor, eu só quero te adorar. Senhor, eu só quero te adorar. Senhor, eu só quero te adorar. Aleluia. Porque ele diz: olha, o momento vem, a hora é esta. Chegou a hora de adorar a ele em espírito e em verdade. Aleluia. Enquanto os judeus e os samaritanos estavam brigados, Jesus, ele marcou meio-dia lá no poço para ter um encontro com aquela mulher. Nada acontece por acaso. Guarde isto no teu coração. A tua vinda nesta noite aqui não é simplesmente porque você, eu senti de lá, eu vou e pronto, acabou, somente isso. Não. Você veio aqui, eu vim aqui porque o Espírito Santo de Deus nos impulsionou, porque tem um encontro marcado com Jesus. Glória a Deus, aleluia. E este encontro, todas as vezes que nós encontramos com Ele, mudanças acontecem. Aquela mulher, ela teve a sua vida transformada. Todo encontro, fecha a Bíblia. Todo encontro que nós olhamos para a Sagrada Escritura, que nós podemos observar, que a Bíblia vai relatar, sempre acontece alguma coisa, irmã Sandra. Não tem como ter um encontro com Deus e não acontecer nada. A mulher samaritana, depois do encontro com Jesus, agora ela não vai mais buscar água ao meio-dia, ela não precisa mais esconder, porque ela passa a testificar daquele que testificou na vida dela. Aleluia. Mudança de vida. Jacó, quando teve um encontro com Deus lá no Val de Jaboque, depois que ele passou, voltando agora, deixou a casa do seu tio Labão e volta para ter um encontro com Esaú, seu irmão. Quando então ele atravessa ali toda a sua família, e ele volta e tem um encontro com Deus no Val de Jaboque. E de lá do Val de Jaboque ele sai mancando, ferido, mas teve uma marca, não foi mais a mesma pessoa. Sabe por que Deus te trouxe aqui nesta noite? Sabe por que Deus, ele me trouxe aqui nesta noite? Para falar ao meu e ao teu coração. Você, a partir de hoje, nunca mais será a mesma pessoa. Você, a partir de hoje, a tua casa, a partir de hoje, nunca mais será a mesma. Se lá na tua casa o inimigo se andava, a partir de hoje, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, ele não tem mais autoridade, porque a tua casa é templo de morada do Deus vivo, porque quem habita na tua casa é o Senhor dos senhores. Aleluia! Glória a Deus! Se na tua vida você não governar, você fazia o que bem entendia,
Era tudo de qualquer jeito, mas a partir de hoje vai ter ordem, porque Jesus ele entra para fazer morada. E onde ele chega as coisas têm que mudar. Foi para isto que ele nos trouxe aqui nessa noite. Para dizer, tem mudança para a tua vida. Tem mudança para a vida de crente nesta casa, nesta noite. Tem mudança para crente neste lugar, nesta noite. Aleluia. Você não vai sair daqui da mesma maneira em que você entrou, mas você vai sair diferente, porque Deus ele marcou um encontro contigo. Tem mudança para a tua casa, tem mudança para o teu casamento, tem mudança para a tua filha, tem mudança para os teus parentes. Tem mudança de Deus para você. Tem mudança de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Ele possa te guardar e te conduzir em segurança. E saiba que desse encontro você será transformado.